O sol nascia sobre as terras férteis de Uz, tingindo o céu de dourado. A brisa da manhã soprava suavemente sobre os campos, onde rebanhos de ovelhas pastavam tranquilamente. No topo de uma colina, observando tudo com olhar sereno, estava Jó. Homem de grande riqueza, possuía milhares de ovelhas, bois e camelos, além de servos fiéis que administravam suas posses. Mas sua maior riqueza era sua família. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, enchiam sua casa de alegria, compartilhando banquetes e risadas. Jó era conhecido por sua retidão. Temente a Deus, evitava o mal e buscava a justiça em todas as suas ações. Seu coração era generoso, ajudava os necessitados e tratava seus servos com dignidade. Regularmente, oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, temendo que em suas festas pudessem ter pecado. Naquela manhã, após concluir suas orações, Jó caminhou até sua esposa, que observava os filhos partirem para um novo banquete. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia algo em seu olhar. És um homem abençoado, Jó. Tens tudo o que alguém poderia desejar. Ele assentiu, mas seu olhar se perdeu no horizonte. O Senhor tem sido bom para nós, mas nenhuma riqueza ou alegria deste mundo é maior que Ele. As palavras saíram naturalmente, mas um arrepio percorreu sua espinha. Algo dentro dele sussurrou que tempos difíceis viriam. Jó observou o sol alto no céu, sem saber que, em breve, sua vida mudaria para sempre. O sol brilhava sobre a terra de Uz, mas além do mundo visível, em um reino incompreensível aos homens, algo grandioso acontecia. No vasto trono celestial, anjos se reuniam diante de Deus, prontos para prestar contas sobre suas missões. Entre eles, uma figura distinta se aproximava: Satanás, o adversário. Seu olhar astuto percorria a cena enquanto caminhava com falsa confiança. De onde vens? Perguntou o Senhor com voz poderosa. De rodear a terra e passear por ela, respondeu Satanás, um leve sorriso nos lábios. Deus observou a criatura caída e, com serenidade, perguntou: Viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Satanás ergueu uma sobrancelha e respondeu com sarcasmo: E por que não seria fiel? Não o cercaste de proteção, abençoaste sua casa e multiplicaste suas riquezas, mas tira tudo o que tem, e verás se não te amaldiçoará face a face. O silêncio preencheu o espaço celestial antes que Deus respondesse: Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toques em sua vida. Satanás sorriu. O teste de Jó havia começado. O dia começou como qualquer outro em Uz. O céu era azul, os campos estavam verdes, e o vento soprava suavemente entre as árvores. Jó estava sentado à sombra de sua casa, observando os servos irem e virem com suas tarefas diárias. Mal sabia ele que, naquele dia, sua vida mudaria para sempre. De repente, um mensageiro apareceu correndo, coberto de poeira e suor. Sua respiração estava entrecortada, e seus olhos cheios de desespero. Senhor, os sabeus atacaram e levaram todos os teus bois e jumentas. Mataram os servos com a espada. Somente eu escapei para te contar. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro chegou apressado. Mestre, um fogo caiu do céu e queimou tuas ovelhas e os servos que cuidavam delas. Tudo se perdeu. Eu sou o único sobrevivente. Jó levou a mão ao peito. Sua mente tentava entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse sequer absorver a notícia, um terceiro homem chegou, ainda mais aflito. Senhor, os caldeus invadiram e roubaram teus camelos, mataram os servos e fugiram. Só eu sobrevivi. A respiração de Jó ficou pesada. O mundo parecia girar ao seu redor. Mas, quando achava que nada poderia piorar, um quarto mensageiro veio, cambaleando, lágrimas escorrendo por seu rosto. Senhor, teus filhos,
sua voz falhou. Eles estavam juntos em um banquete. Um vento forte veio do deserto e derrubou a casa. Nenhum sobreviveu. O tempo parou. O corpo de Jó ficou imóvel, mas sua alma gritava. Seus 10 filhos, sua alegria, sua herança, mortos. Com o coração despedaçado, rasgou suas vestes e caiu de joelhos. Mas, ao invés de amaldiçoar, ele ergueu a voz e declarou: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no silêncio que se seguiu, os céus testemunharam sua fé. Os dias se tornaram sombrios em luz. O silêncio preenchia o que antes era uma casa cheia de risos. As sombras da perda pairavam sobre Jó, mas ele não amaldiçoou a Deus. Satanás, furioso com sua perseverança, voltou diante do Senhor. Pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar sua própria vida. Toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não te amaldiçoa. Deus olhou para Satanás e respondeu: Eis que ele está em tuas mãos. Apenas poupa-lhe a vida. Na manhã seguinte, uma dor cortante percorreu o corpo de Jó. Chagas malignas surgiram em sua pele, cobrindo-o da cabeça aos pés. Feridas abertas queimavam como brasas, e a febre consumia suas forças. Sem suportar a dor, sentou-se sobre as cinzas, pegando um caco de telha para raspar as feridas. Sua esposa, tomada pelo desespero, se aproximou. Até quando manterás tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó ergueu o olhar, fraco, mas firme. Receberemos de Deus o bem e não o mal. Ela se afastou em lágrimas. Jó, sozinho, olhou para o céu escuro, sem saber que seu sofrimento ainda estava longe do fim. A notícia do sofrimento de Jó se espalhou. 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de terras distantes para vê-lo. Ao chegarem, mal puderam reconhecê-lo. Seu corpo estava coberto de chagas, sua pele ressequida e seus olhos afundados pela dor. Diante daquela visão, os 3 rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre a cabeça em sinal de luto. Sentaram-se ao lado de Jó, em silêncio. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém disse uma única palavra. Mas no 8º dia, Jó quebrou o silêncio. Sua voz, fraca e embargada, ecoou entre as cinzas. Maldito seja o dia em que nasci, que ele se apague da memória de Deus, porque não morri ao sair do ventre. Para que viver, se apenas conheço dor? Seus amigos se entreolharam. Então, Elifaz, o mais velho, falou: Jó, ouve-me. Quem já viu um justo perecer? Deus é justo. Se sofres, é porque erraste. Volta-te para ele e tua sorte mudará. Bildade e Zofar concordaram, insistindo que Deus não punia sem motivo. Jó sentiu-se traído. Ele não precisava de acusações, mas de compreensão. Eu não pequei contra Deus. Meu clamor é sincero. Por que ele me trata como inimigo? Mas o silêncio dos céus permaneceu. Os dias se passaram, e os amigos de Jó continuaram tentando convencê-lo de sua culpa. Mas Jó, mesmo na dor, manteve sua integridade. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E enquanto olhava para o céu nublado, sem saber quando sua dor acabaria, uma tempestade começava a se formar no horizonte. O vento soprou forte sobre as terras de Uz. Jó, ainda sentado entre as cinzas, ergueu os olhos para o céu escuro. Seu corpo estava fraco, sua alma abatida. O silêncio divino pesava sobre ele. Ó Deus, por que escondes teu rosto de mim? Que pecado cometi para merecer tanto sofrimento? Clamo a ti, mas não respondes. Seus amigos permaneceram em silêncio. Eles já não tinham mais argumentos. Jó sentiu que estava só. Mas então, uma rajada de vento sacudiu o chão, e um redemoinho se formou diante dele. O trovão ribombou nos céus, e uma voz poderosa ecoou do meio da tempestade. Quem é este que obscurece os meus planos sem conhecimento? Jó tremeu. Deus falava com ele.
Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem traçou os seus limites? Quem ordenou ao mar que parasse em sua margem? Jó sentiu-se pequeno. Deus não lhe dava respostas, mas mostrava sua grandeza. O Criador do universo estava diante dele, e sua dor já não parecia tão importante. Com lágrimas nos olhos, Jó caiu com o rosto em terra. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A tempestade cessou, o vento acalmou. Jó havia recebido sua resposta. O silêncio pairava sobre Jó. Ele ainda estava de joelhos, com o rosto em terra. O vento havia cessado e seu coração batia acelerado. Ele não havia recebido explicações, mas viu Deus, e isso era suficiente. Então, o Senhor quebrou o silêncio uma última vez. Jó, tua ira contra teus amigos não é justa. Eles falaram de mim sem conhecimento. Ora por eles, e eu os perdoarei. Jó ergueu a cabeça. Mesmo em meio à sua dor, Deus o chamava para interceder. Com humildade, ele orou por aqueles que o acusaram, pedindo misericórdia por eles. E foi então que tudo começou a mudar. A febre que consumia seu corpo cedeu. Suas feridas começaram a cicatrizar. A dor foi dando lugar à paz. Os anos que seguiram trouxeram algo que Jó jamais esperava: restauração. Deus lhe deu o dobro do que havia perdido: rebanhos maiores, campos férteis, servos fiéis. Mas sua maior alegria veio quando sua esposa lhe deu novos filhos. 7 homens e 3 mulheres nasceram, e entre elas, 3 das mulheres mais belas da terra: Jemima, Késia e Queren-Hapuk. Jó viveu por muitos anos. Ele não esqueceu sua dor, mas agora via sentido nela. O homem que perdera tudo foi restaurado. Mas mais que isso, ele encontrou algo maior do que riquezas: uma fé inabalável. Os anos passaram, e Jó envelheceu cercado por filhos, netos e bisnetos. Em uma tarde dourada, ele reuniu sua família sob uma grande árvore. Seu olhar, antes marcado pela dor, agora refletia paz. Meus filhos, a vida traz tanto alegria quanto provação. Mas lembrem-se, Deus nunca abandona os que nele confiam. Os mais jovens o escutavam com atenção. Quando não entenderem os caminhos de Deus, apenas confiem, pois no fim, ele sempre sabe o que faz. Jó olhou para o horizonte e sorriu. O sol se punha suavemente. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.